Boa noite, eu sou Elizabeth. Fiquei para falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, que tem como tema Internet das Coisas. Também falarei um pouco sobre a revisão teórica, que tem como Internet das Coisas, conceitos e definições. Alguém já ouviu falar o que é IoT? O que será que seja IoT? Bem, IoT nada mais é do que Internet das Coisas, a sigla em inglês da palavra Internet das Coisas. A Internet das Coisas, na verdade, surgiu dos avanços de várias áreas, como sistemas embarcados de microeletrônica, comunicação e sensoriamento. A Internet das Coisas, em poucas palavras, nada mais é que uma extensão da internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia, mas com a capacidade computacional e de comunicação se tornarem a internet. A conexão com a rede mundial de computadores viabilizará, primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviço. Essas novas habilidades dos objetos comuns geram um grande número de oportunidades, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. Todavia, estas possibilidades apresentam riscos e acarretam amplos desafios técnicos e sociais. Assim, podemos dizer que a IoT representa uma solução em potencial para a melhoria da vida das pessoas. Ainda na introdução, os objetos não são mais os mesmos. A gente pode ver a figura aqui abaixo, por meio dos avanços tecnológicos, o relógio, que antes apenas mostrava as horas, agora pode receber ligações, notificações de redes sociais e e-mails, além de acompanhar dados sobre a saúde de seus usuários. E as geladeiras, que unicamente conservava alimentos, agora pode também controlar prazos de validade e fazer compras. Utensílios, acessórios e uma série de outras coisas podem se conectar à rede, interagir entre si e executar suas funções sem a necessária intervenção e controle daquele que faz uso dela. Assim como diz também em Lemon, em 2013. Com novos atributos e funções, os objetos estão cada vez mais inteligentes e capazes de executar desde as atividades mais básicas do dia a dia, como limpar e cozinhar, até as mais complexas, como monitorar o tráfego de veículos de uma cidade inteira. Por esse motivo, a adoção de produtos com essas características tem se tornado notáveis, considerando a estimativa de que, até 2026, o número de objetos conectados à internet no mundo todo seja superior à população mundial atual em aproximadamente 14 vezes, o que representa mais de 100 bilhões de relógios, televisões, geladeiras, carros, casas, computadores, celulares, enfim, comunicando-se uns com os outros e com o ambiente que a cerca através da internet. As funções dos objetos no contexto da internet das coisas e as suas diversas aplicações e aplicações do dia a dia das pessoas individualmente e da sociedade como um todo têm sido alvo de discussões, principalmente nos últimos anos. Isso porque, embora haja uma série de benefícios práticos na adoção desses objetos inteligentes, existem sérias preocupações quanto à proteção de dados das pessoas e o constante controle e monitoramento da vida de seus usuários. Em outras palavras, as organizações que produzem ou pretendem produzir objetos inteligentes precisam compreender as principais variáveis que seriam consideradas pelos consumidores ao adotar tais produtos. Revisão teórica.
A internet das coisas, conceitos e definições. Aqui o termo internet das coisas foi utilizado pela primeira vez em 1999 por Kevin Aston, em uma palestra a respeito do uso de etiquetas de radiofrequência, o RFID, e sobre como essa tecnologia poderia revolucionar a relação entre os seres humanos e os objetos e sobre as facilidades que a mesma poderia trazer para as rotinas organizacionais, como em Lemos 2013 diz. Este termo representa a capacidade de comunicação entre objetos por meio da internet, o que possibilita a criação de diversas soluções no âmbito doméstico, nas áreas de lazer, construções, entre outras, para o dia a dia das pessoas. Ainda nesse slide eu quero colocar que, entretanto, mais do que uma nova nomenclatura que define um momento singular da constante evolução tecnológica, a internet das coisas representa o futuro das empresas, das interações humanas, no âmbito social e até mesmo nas formas de consumo. Percebe-se, portanto, que esta nova configuração tecnológica é uma realidade, um fenômeno que precisa ser compreendido, bem como a sua influência em todos os aspectos da vida do ser humano e de sua relação com a tecnologia. Hoje em dia, devido à pandemia, a gente vê que estourou tecnologia e inovação em tudo o que a gente vê. A internet está presente em quase todas as circunstâncias das nossas vidas. Porém, é importante compreender bem como a sua influência em todos os aspectos da vida. É preciso a gente estudar, é preciso a gente pesquisar, é preciso ter prudência. Boa noite, meu nome é Maria das Dores e eu fiquei com um tema que fala sobre a internet das coisas e os objetos inteligentes. Embora sondar aspectos técnicos e estruturais da internet não seja o objetivo central desta pesquisa, faz-se necessário considerar de maneira sucinta a sua evolução ao longo do tempo até chegar ao modelo atual, quando em seus primórdios a internet representava uma conexão limitada entre um computador e outro, ou seja, o fluxo de dados na rede entre o dispositivo emissor e o dispositivo receptor era proporcional e linear, diz Paz 2014. Segundo Guber, Buyan, Mauricic e Palanislaim 2013, com o passar do tempo, os fios outroras necessários desapareceram, dando lugar à mobilidade e, além disso, as barreiras de espaço e as limitações quanto à conexão deixaram de existir e passou-se cada vez mais a utilizar chips, sensores e tecnologias sem fios, como o Wi-Fi, Bluetooth e o RFID. A gente sabe que a internet, cada dia que se passa, é evoluindo cada vez mais e as coisas se tornam mais acessível e mais fácil. Se torna uma coisa que facilita mais a vida da gente. E o RFID, um método de identificação automático através de sinais de rádio, recuperado e armazenado. Armazena dados remotamente através de dispositivo denominados e etiquetas. Tipo as etiquetas quando a gente vai no supermercado comprar algo, tem sempre o sensor que lê as etiquetas, né, do produto que a gente está comprando. Isso ali é o RFID, né, que fica colado nas barras, que tem as barras de código, né, que fica lá. E aí é só passar na maquininha, já sabe o valor, né, do produto. Segundo Zambarda, 2014, a ideia de conectar objetos é discutida desde 1991.
quando a conexão TCP e IP e a internet, como é conhecida hoje, começou a se popularizar. Em 1999, Kevin Ashton, do MIT, propôs o termo Internet das Coisas. Os objetos inteligentes, conforme considerado anteriormente, a tecnologia evoluiu, como eu já disse, né? A capacidade de conexão melhorou, a internet se transformou, tornou-se menos limitada. Os objetivos também evoluíram, segundo Santaila, Gala, Policarpo e Gazzoni, 2013, passaram a ser mais ativos e presentes na vida das pessoas, mudando o seu foco de atuação do auxílio ao homem para uma maior independência do mesmo. Então, os objetos inteligentes, como a gente vê muito passando na TV, né, em jornais, aqueles robôs, né, que eles fazem, eles produzem, os robôs que cuida de velhinhos, que cuida de crianças. Esse é um tipo de objeto inteligente, porque é conectado a um sensor que pode estar fazendo, pode ser programado para fazer o que for necessário. Ele está suprindo uma necessidade do ser humano. Então, são muitos os objetos inteligentes e a gente sabe que cada dia que se passa, as coisas vão se evoluindo mais e vai criando cada vez mais objetos inteligentes. Me chamo Rosirene, dando continuidade ao assunto sobre o tema Internet das Coisas, cujo meu subtema é variáveis influenciadoras da adoção de produtos com atributos da Internet das Coisas. Onde está destacado essa utilidade percebida, ela é representada pelo grau em que a pessoa ela verifica que a adoção de um produto ou serviços com atributos tecnológicos lhe trará, na verdade, uma vantagem latente para a execução das atividades do seu cotidiano, quando comparado a uma tecnologia já existente. Esse H1, ele representa a utilidade percebida, determinante para a adoção de produtos baseados na internet das coisas por parte dos consumidores. Já essa facilidade de uso percebida, ela trata-se da percepção por parte do consumidor da internet de esforços que ela deverá desempenhar para utilizar um determinado produto ou serviço com atributos tecnológicos. Se a utilização de tal produto ou serviço for demasiado complexas, os consumidores eles poderão demonstrar resistências em adotá-lo e também poderá não encontrar utilidade no mesmo. Esse H2, ele representa a facilidade de uso percebida, que ela é determinante para a adoção de produtos baseados na internet das coisas, por parte também dos consumidores. Essa H3, que ela está ligada à utilidade percebida, ela é variável, facilidade de uso, impacta positivamente a variável utilizada percebida. E já essa influência social, ela é o grau em que o consenso das pessoas próximas ao convívio social de um indivíduo, ela influencia ou então encoraja em favor da adoção de um produto ou serviço com os atributos tecnológicos. E esse H4, ele está interligado à variável que ela influencia, um determinante para a adoção de produtos baseados na internet das coisas, também por parte dos consumidores. A confiança está representada pelo H5, ela representa a resolução da sensação de insegurança e dúvida quanto à qualidade de um bom funcionamento do produto, além de aspectos relativos à integridade pessoal de um indivíduo e ao senso de domínio que este possui sobre as informações particulares. Os consumidores, eles poderão demonstrar resistência em adotar um produto se este não for confiável e também poderão não encontrar a utilidade do mesmo. O H5, ele representa a variável confiança para a adoção de produtos baseados na internet das coisas, também por parte dos consumidores. E o H6, ele representa a variável confiança, que representa ela positivamente a variável
utilidade percebida. Esse prazer percebido, ele representa o grau em que um indivíduo percebe que a utilização de um produto ou serviço com atributos tecnológicos aumentará a sua sensação de bem-estar e contentamento. Então, explicando um pouco para vocês sobre essa figura, que ela foi feita por dois representantes, que os mesmos se chamam Gao e Bai, e também por Al Momani. Esses autores tentaram representar um pouco sobre a internet das coisas dentro de sua empresa. Eu sou Kaique Eduardo, do terceiro período de administração, e eu vou falar sobre os procedimentos metodológicos. O estudo tem cunho explanatório, uma vez que objetificou perscrutar um tema específico, explorando-o a fim de compreendê-lo melhor e alcançar respostas para os questionamentos propostos pela pesquisa, e quantitativo, pois visou a mensuração e ponderação de dados por meio de recursos estatísticos. O procedimento de pesquisa adotado foi a pesquisa de Survey, por meio da aplicação de um questionário construído a partir do SurveyMonkey, a qual ficou disponível de 20 de março de 2017 até 29 de abril de 2017, tendo como objetivo os brasileiros que acessam a internet, não havendo nenhum outro critério além deste, levando-se em conta que atualmente no Brasil aproximadamente 102 milhões de pessoas acessam a internet regularmente. O questionário aplicado contou com um vídeo explicativo, que teve como objetivo mostrar o que é um objeto inteligente e como a internet das coisas se aplica nesse tipo de dispositivo, de maneira didática, resumida e aplicada no dia a dia. Este vídeo mostrou como a internet das coisas já está presente na vida de certos consumidores e já disponíveis para compra. Além disso, para reforçar a compreensão do tema, após o vídeo, o questionário contou também com um pequeno texto que apresentou o conceito e aplicações básicas de objetos inteligentes. Em seguida, 23 questões referentes às variáveis na adoção de novas tecnologias, com o objetivo de avaliar a influência de cada uma delas na adoção de objetos inteligentes. Para cada uma das questões, foi possível selecionar dos números 1 a 5, onde 1 significava discordo totalmente e 5 concordo totalmente, conforme escala Likert de 5 pontos. Por fim, o questionário contou também com perguntas gerais sobre gênero, faixa etária, formação e renda dos responsáveis. Eu sou Eduardo e eu vou explicar para vocês agora um pouco sobre a análise de resultados. Como ponto de partida da análise dos resultados, fez necessário verificar os dados gerais concernentes ao perfil dos respondentes. E no que diz respeito ao gênero, 53% dos respondentes eles eram do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Ou seja, a idade média da amostra foi de 31 anos de idade e a mediana foi de 28 anos e a moda de 21 anos de idade. E no que tange a formação acadêmica dos respondentes, a maioria, ou seja, 37%, possui o ensino médio completo, seguida de 36% com o nível de ensino superior, 7% com o nível de ensino fundamental e 20% com especialização, como pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, entre outros. Por fim, no que se refere à renda mensal, 38% dos respondentes eles declararam possuir renda de até 1.760 e 29% que possuem renda de até 1.760,1 a 3.720. E 25% diz que possui renda de 3.720,1 a 8.800. E 7% de 8.800,1 a 17.600 e apenas 0,5% de 17.600,1 ou mais. 5.2 fala sobre a validação do modelo, que segundo o método proposto por Ringler, Silva e Bida 2014, para análise através da modelagem de equações estruturais, faz-se necessário verificar a confiabilidade do modelo, ou seja,
a validade convergente e a validade discriminante do mesmo. E estes aspectos, eles têm como objetivos, eles visam identificar respectivamente se existe a coerência e solidez no modelo, se esse modelo ele realmente existe relação entre os itens teoricamente relacionados no modelo e se as variáveis consideradas elas não interferem umas nas outras. Na 5.2.1, que fala sobre a confiabilidade do modelo, segundo Zambald, Costa e Poncho, 2014, a confiabilidade ela é composta de métodos para fazer essa análise que consideram a modelagem de caminho, que é o caso do PLS-PM, que ele é considerado nessa pesquisa sendo menos sensível à quantidade de indicações em cada variável. E o padrão que é usado, que é aceitável para esse indicador, é CC, o CC tem que ser maior que 0,7. E na primeira análise que foi feita no software, foi gerado os seguintes resultados, que é esse que vocês podem analisar na tabela 1, que é a confiabilidade composta do modelo. Nele a gente percebe que tem momentos que a confiabilidade composta ela é menor que 0,7. Tem horas que ela é 0,06, 0,03, ou seja, ela é menor. Os dados acima, eles revelam que as variáveis elas têm uma facilidade de uso e influência social e não demonstraram bons índices de confiabilidade composta. Por isso, fez-se necessário ajustar esse modelo, removendo tais variáveis e certos indicadores das demais, evitando distorções. E foi justamente que chegou a era da internet das coisas e um estudo sobre a adoção de objetos inteligentes no contexto brasileiro. Assim, veio a confiabilidade composta do modelo ajustado, que vocês vão poder ver aqui na tabela 2. A gente percebe a diferença da tabela 1 para a tabela 2, quando o modelo foi ajustado, porque a gente já vê que em todo momento a confiabilidade composta ela tem o CC maior que 0,7. Boa noite, pessoal. Meu nome é Francisca, faço o terceiro ano vespertino de administração. Falar um pouco sobre a confirmação das hipóteses. Então, a partir da análise dos resultados da tabela 6, verificou-se que a utilidade percebida não possui influência positiva sobre a intenção de uso, negando a H1. O que diz a H1? A H1 diz que a utilidade percebida é determinante para a adoção de produtos baseados na internet das coisas por parte dos consumidores. O consumo facilidade de uso não demonstrou bons índices de confiabilidade composta e por isso foi removido do modelo proposto, negando a H2, que a H2 ela nos diz que a facilidade de uso percebida é determinante para a adoção de produtos baseados na internet das coisas por parte dos consumidores. Por conseguinte, a H3 também não foi confirmada devido à exclusão da variável facilidade de uso. E na H3 ela diz que a facilidade de uso impacta positivamente a variável utilidade percebida. Do mesmo modo, a variável influência social não apresentou um índice aceitável de confiabilidade composta, sendo igualmente excluída do modelo, negando a H4. A H4 ela diz que a variável influência social é determinante para a adoção de produtos baseados na internet por parte dos consumidores. A variável confiança possui um efeito total sobre a variável intenção de uso, o que significa que, embora exista relação entre elas, esta é muito pequena e não possui significância. Além disso, não foi verificada influência positiva entre a variável confiança e a variável utilidade percebida. Desse modo, a H5 e a H6 não possuem ou não foram confirmados. O que nos diz a H5? A H5 diz que a variável confiança é determinante para a adoção de produtos na internet das coisas por parte dos consumidores. E a H6 nos fala que a variável confiança impacta positivamente a variável utilidade percebida.
Além disso, não foi verificada influência positiva entre as variáveis confiança e variável utilidade. A variável prazer percebida possui influência positiva sobre a intenção de uso, porém essa influência tem efeito e significância pequena, o que nega a H7, onde a H7 ela nos diz que a variável prazer percebido é determinante para a adoção de produtos baseados na internet por parte dos consumidores. Por outro lado, a variável controle comportamental, além de possuir influência positiva sobre a intenção de uso, possui um efeito médio e significativo, confirmando a H8. Então, a H8 ela nos fala que a variável controle comportamental percebido é determinante para a adoção de produtos na internet por parte dos consumidores. De igual modo, a variável custo apresenta influência positiva sobre a intenção de uso e o efeito da primeira sobre a segunda é médio, porém muito próximo ao grande, que é o F ao quadrado, sendo essa relação significativa, onde o P é menor que 0,5, confirmando por H9, que a H9 ela fala que a variável custo é determinante para a adoção de produtos baseados. Boa noite, gente. Eu me chamo Verônica e eu faço parte do terceiro período de administração. Bom, eu vou dar continuação aqui sobre o nosso artigo, da adoção dos objetos inteligentes, e eu vou dar a conclusão do trabalho. Como resposta da problemática da pesquisa, verificou-se na amostra pesquisada que existe uma grande propensão para adotar objetos inteligentes. Em relação à variável de custo, os consumidores eles levarão em conta se o seu preço, o preço dos objetos avaliando os atributos desse produto, se eles compensam ou não o seu custo. Quanto à variável de controle comportamental percebido, percebeu-se que o senso de habilidade e da posse de conhecimentos e aptidões necessárias, além do sentimento de poder estar no controle ao utilizar um objeto inteligente, influenciam na adoção desses produtos. As demais variáveis propostas pelo referencial teórico, elas não se demonstraram significativos estatisticamente para a amostra pesquisada. Os resultados encontrados, eles podem nortear as organizações, auxiliando na criação de estratégias que fomentem a adoção de objetos inteligentes, baseando-se nas variáveis já comprovadas como determinantes, custos e controle comportamental percebido.